Olá, crianças! Boa tarde para vocês! Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, na nossa aula, nós vamos iniciar com história. Vamos estudar mais um pouquinho sobre história. Então, preste bastante atenção, certo? Novas formações de organização. A agricultura possibilitou o aumento populacional, que levou alguns grupos a se organizarem em aldeias ou cidades. Nesses locais, a organização social era feita pelo chefe de famílias, que compunha os clãs. E a reunião de muitos clãs formaram grandes tribos, chefiadas por um líder que detinha o poder político e religioso. Esse tipo de organização foi comum em cidades do Oriente Médio, como Uruk e Nippur, localizados na região crescente e fértil. Em muitas dessas cidades, a população agrícola era feita com o objetivo de produzir mais alimentos que o necessário, gerando excedente que era destinado ao comércio e ao sustento de todas as pessoas que exerciam outras atividades, como os sacerdotes e os soldados. Com essa configuração, pode-se dizer que estava lançando as bases para a construção de um governo, pois existia uma organização social e política com distribuição de funções para cada grupo de sociedade. O trabalho e as funções eram distribuídas de acordo com a origem de cada indivíduo, e os líderes acumulavam obrigações religiosas e políticas. Esse tipo de organização surgiu da necessidade de distribuir as tarefas e acumular, e acabou se consolidando como uma estrutura social e política mais comum entre a sociedade desse período e outras que viriam a se estabelecer. Então, começou o quê? A se fazer a parte agrícola, onde quem chefiava esse setor eram os mais velhos, os responsáveis, os pais, E daí começou a vir os clãs, as tribos, começaram a se organizar. A cidade de Nippur é uma curiosidade para vocês. Era considerada sagrada e foi um importante centro religioso da Mesopotâmia, com muitos templos e edifícios públicos. Segundo a tradição Enlil, um dos principais deuses desse povo teria criado a humanidade na cidade de Nippur. Por isso, ela recebia peregrinos de diversos lugares. Aí vocês estão vendo um fragmento de um mapa da antiga cidade de Nippur, que é o atual Iraque, que nós escutamos tanto falar na televisão. Nippur é a atual Iraque. A organização social e religiosa. Vamos escutar. Em muitos lugares, a organização política e social esteve ligada a fatores religiosos. Diversos núcleos urbanos se estabelecem como centros cerimoniais e em várias sociedades antigas, povos políticos e religiosos estavam ligados. Os centros cerimoniais eram lugares em que se cultuavam figuras religiosas importantes para cada cultura e onde eram feitas oferendas às divindades para comemorar e agradecer pela boa caça ou pela colheita farta. Os centros religiosos, que eram lugares de peregrinação, recebiam muitas pessoas e se transformavam em cidades complexas, que podiam estar integradas a uma rede de comércio ou de estradas. Nessas cidades também se desenvolveram funções administrativas e militares. Começou a se formar grandes cidades, por conta da questão da religião e dessa organização social. Assim, a partir de alguns centros cerimoniais surgiram cidades, estão vendo? Por causa da religião, se organizavam de acordo com a hierarquia social relacionada a fatores políticos e religiosos. No continente americano, também havia cidades com estas características, como a cidade de Chavin de Huántar, no norte do Peru, que foi um importante local de peregrinação religiosa e centro cultural que se desenvolveu entre 3.500 a 2.500 anos atrás.
Na cidade havia edifícios públicos, templos e praças. A influência da cultura de Chavin também se expandiu para as regiões onde atualmente se localiza o Equador e a Bolívia. Então, qual era a importância dos centros cerimoniais e religiosos para a sociedade antiga? Elas eram importantes porque foi através dessas cerimônias que se criou o quê? Que se estabeleceu as grandes cidades. As pessoas começaram a ir para esses locais, né? Começaram a ir para visitar e para cultuar os deuses da época. E ali começou a se fazer o quê? O comércio, começou a fazer vendas de produtos agrícolas, vendas de animais. E ali começou então a crescer aquela cidade. Né? Nós temos o exemplo da cidade do quê? Do Peru, do Equador e da Bolívia, que está dentro desse tipo de organização que foi feita através da religião. Vou agora ler esse texto para vocês. Usam La Venta, uma cidade Olmeca. Os Olmecas foram os primeiros habitantes da região chamada Mesoamérica, onde hoje se localiza o México, Guatemala, Nicarágua, Honduras e outros países. E ergue grandes edifícios com finalidade religiosa. Os deuses olmecas são representados em imagens que associam aves fantásticas, jaguares, serpentes e seres humanos. A cultura olmeca é considerada a matriz de muitas outras civilizações que surgiram depois de seus vestígios datam de cerca de 4.000 anos atrás. Acredita-se que La Venta era o principal centro olmeca. A cidade foi erguida numa pequena ilha e em uma área pantanosa. As pedras disponíveis se encontravam a cerca de 60 km de distância do local, mas ainda assim existiam ali esculturas gigantescas feitas de pedra. Foram encontradas também vestígios de pirâmides, túmulos circulares e altares esculpidos em pedra. Aí nós temos o exemplo: escultura olmeca em forma de cabeça humana, Xalapa, no México. As esculturas olmecas em forma de cabeça têm de 4 metros de altura, até 4 metros de altura. Alguns pesquisadores defendem que eles representam os soberanos olmecas. Outros defendem que eram representações de divindades. Nas duas interpretações aparece a religião e o poder, mostrando como no mundo antigo essas condições estavam relacionadas. Estão vendo? A questão religiosa antigamente era muito forte e era ela quem geria as cidades, que fazia com que as turistas frequentassem as cidades, diferente de hoje, que o que é que chama os turistas? As praias, né? Sítios, essas coisas. Então agora chegou a vez de vocês. Vocês vão realizar atividades, mandar fotos e vídeos e enviar para mim. Não se esqueçam, se inscreva no meu canal, ok?